A grande coisa que aconteceu no BBB hoje foi a tal da mala que o invasor deixou dentro da casa. A mala que o Boninho falou que ia deixar lá. O Boninho foi lá ontem, ficou na internet. Vou mostrar o vídeo pra vocês. O cara foi lá, disse que ia rolar essa tal dessa mala, que ia rolar alguma coisa nesse sentido, com poder falso, que não era poder nenhum. A mala ficou durante 48 não, desculpa. A mala ficou ali 5 horas sem ninguém perceber. A mala ficou ali dentro do quarto gnomo. Era para ser uma trollada, obviamente, mas ninguém percebeu a mala. Absolutamente ninguém prestou atenção nesta mala. Ninguém se deu conta que havia uma mala lá dentro. Ninguém se deu conta que poderia ter alguma coisa ali. Só quem se deu conta, antes da gente começar a gravar esse vídeo, foi justamente a Pitel e a Fernanda. As duas foram lá, se deram conta de que havia alguma coisa naquela mala. E aí a pessoa que se acha muito inteligente ali, né? Porque quem não viu, tá aqui Pitel, tá aí Fernanda abrindo a mala, descobrindo o poder do falso, a Pitel tendo que usar esse colar até domingo, e aí elas combinaram de alguma maneira despistar a casa sobre isso, de não falar sobre tal desse poder aí, que nem elas sabem o que é. Mas olha, eu vou dizer pra vocês, foi engraçado. Os caras ali se achando os mais inteligentes possíveis, a Fernanda com esse discurso de coach dela, a Pitel com esse discurso todo, com essa leitura toda que ela tem do jogo, não terem prestado atenção nessa mala. E eu achei engraçado que o Boninho tenha escolhido justamente botar a mala no quarto dos gnomos. Vocês sabem que isso, obviamente, não foi proposital. Ele escolheu o quarto dos gnomos porque ele sabe que o pessoal de lá tá se achando jogador, tá se achando muito, e no final tá passando a humilhação que tá passando, né? Foi engraçado isso de ver. Pra quem ainda não viu o Boninho falando sobre isso, bora botar o vídeo do Boninho falando, do Boninho dizendo que ia rolar esta trollagem lá. Vejam aí o próprio Boninho. Mas eu só posso dizer pra vocês uma coisa. Flopou, viu? A coisa flopou. Era pra ter sido descoberto depois que eles entraram na casa. Era pra ter colocado isso lá no quarto das fadas, se eles queriam trollar. A Pitel, que já tem milhares de teorias sobre quem é favorito ou não do programa, vai entender que eles acabaram deixando claro ali que o poder falso não era um poder, não era nada, que o pessoal dos favoritos, eles não quiseram deixar a mala lá. Você vai ver um monte de coisas aí nos próximos dias. Mas vejam aí o Boninho falando sobre esse tal desse poder. Trollagem é o que a gente mais tá gostando nesse Big Brother. E a invasão amanhã do Veras e do Helder vai ser excepcional. Eles vão deixar de presente para eles uma malinha com um cadeado, e quem abrir vai ganhar um poder, o poder do falso. E sabe o que quer dizer esse poder do falso? Nada. É falso. Aí pra vocês verem o próprio Boninho falando do poder do falso que não serve pra nada. Mas enfim, vai ser engraçado lá no domingo, durante a votação. A Pitel achando que aquilo vale alguma coisa. E aí o Tadeu dizendo que aquilo não tem valor algum. Vai ser engraçado de ver. Pelo menos essa trollagem aí vai ser engraçada de ver. Porque o BBB já se aproxima da reta final. E a contar de hoje, no dia 13 de março, faltam apenas 33 dias para o programa acabar. E tem gente lá dentro
que continua achando que vai ter mais pessoas entrando no programa. Sério, a Lady acha isso. A Lady tá achando isso. Aliás, ela chegou a chorar por causa do pito do Tadeu em cima do que ela fez. E aí ela cogitou desistir do programa por causa desse pito do Tadeu aí, em que teria desfeito o que a produção tinha dito que ela podia fazer. Depois ela mesma expôs que a produção já tinha chamado a atenção dela no raio-x. Aí depois ela disse que ela não liga pro cancelamento. Aí ela lembra que ela tem a mãe dela doente aqui fora. Inclusive ela falou que se a mãe dela sofreu um AVC, a culpa vai ser do Davi, que provocou ela a ter essa reação. Sério, a Lady chegou nesse nível de hipocrisia. A mulher não presta atenção nela mesma. E aí ela vai murchar, obviamente, nos próximos dias. Ela vai voltar para a irrelevância dela assim que ela cair no paredão. E é muito provável que ela já caia nesse próximo paredão de domingo. Até por causa do clima da casa, até porque as coisas ali não estão muito favoráveis para ela, viu? Não estão nada favoráveis para a moça. E eu vou achar, inclusive, muito bom que ela caia logo nesse paredão. Vou achar muito bom que ela pare com esse discurso de vitimista dela, porque o que é que eles fazem no momento lá que eles estão pressentindo que a coisa deu ruim para eles? Começa a chorar, começa a fazer de vítima, começa a dizer que quer ir embora, começa a assumir essa postura derrotista, começa a pensar no público aqui fora. Detalhe, mesmo ela dizendo que ela não tá ligando pro público aqui fora. Obviamente que ela tá ligando pro público aqui fora, gente. Se ela não tivesse ligando pro público aqui de fora, ela não estaria chorando, não estaria pensando na mãe dela, não estaria lembrando dessas coisas. Se ela realmente não estivesse ligando, ela nem se importaria com isso. Ela teve vários e vários momentos ao longo da madrugada, ao longo do dia de hoje, chorando só por causa dessa questão aí, desse pito que ela levou da produção. E sim, vamos lembrar uma coisa? Em 2002, quando a Tina fez isso, o Tadeu fez a mesma coisa. O Tadeu deu o mesmo pito em cima dela. Naquela ocasião, a Tina pegou as roupas dos meninos, jogou no chão e desarrumou tudo por causa de um boné. Aí o Fernando Fernandes e os outros que estavam lá, já estavam pé da vida com a moça, pegaram as coisas dela, jogaram na piscina. E aí ela foi lá, brigou com eles. E o Tadeu e o Pedro Bial, na época, falou que se ela tivesse que se a situação, aliás, chegasse a uma consequência, a culpa teria sido dela, porque foi ela quem provocou. Eu acho que o pito que o Tadeu deu ontem deixou bastante claro para a Lady que a provocação partiu dela e não do Davi. E aí ela ia sofrer a consequência e não o Davi. Ela tá querendo criar um ambiente para expulsar o Davi do BBB. Só que eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que isso não vai rolar. E aí quem vai ficar com a cara no chão? Ela mesma. Então, depois da eliminação da Yasmin, teve todo o chororô da Lady, todo o chororô ali, porque ela levou esse pito. Aí a Fernanda começou a dizer que o discurso do Tadeu era muito filosófico e que deu para entender que o arco e a flecha da Cunhã estão completamente empoeirados. Só que aí elas esqueceram de um detalhe do discurso do Tadeu. O discurso do Tadeu também falou do Buda e que o Buda não fez nada de tão relevante ultimamente. Ao contrário, o discurso do Tadeu diz que o Buda puxou o próprio tapete. Isso aí, convenientemente, elas esquecem, né? Aí a Lady diz que ela gosta da Isabelle, só que a Isabelle não faz nada nesse jogo. Falou a moça que igualmente não faz absolutamente nada nesse jogo. Ela só apareceu por causa da confusão que ela armou com o Davi, esse barraco todo aí, por causa de uma coisa que nem era dela. Aí a Pitel até falou assim, se juntar 10 cunhãs aqui dentro, o jogo não acontece. E aí não acontece mesmo. Sabe por que não acontece? Porque vocês não querem que aconteça. Vocês estão fazendo de tudo para o jogo parar. Vocês estão agindo de uma maneira tão derrotista
que o jogo acabou se tornando o favorito para o outro lado. O lado que vocês dizem combater. É ridícula essa posição que eles tomam, especialmente a Pitel, que ela que tem essa leitura derrotista das coisas, ela percebeu isso nos primeiros dias do programa e desde lá ela vem assumindo essa postura, desde lá ela vem dizendo que ela não vai ganhar, que ela não vai vencer aquilo, e aí coloca essa situação como se ela pudesse aplicar alguma coisa. O elenco do BBB 24, para mim, vai ficar marcado como um dos elencos mais burros que já passaram pelo programa. A Pitel, inclusive, é muito inteligente, ela tem boas leituras do que acontece. Mas de que adianta ter boas leituras do jogo se você não consegue aplicar isso na prática? De que adianta? De nada, é só burrice. Aí depois a Lady disse que o Big Boss falou que ela exagerou em jogar as roupas do Davi na piscina e que ela recebeu essa advertência durante o raio-x, que ela estava fazendo raio-x, aí alguém disse para ela parar, aí ela pediu desculpas por isso, perguntou o que era, e aí veio a advertência dela, que ela passou dos limites quando ela jogou a roupa do Davi na piscina. Aí depois ela disse que o Tadeu também expôs essa situação e ela não entendeu por que o Tadeu deu esse pito nela, porque ela já tinha levado outro pito desde o começo lá do raio-x. Aí depois ela disse que ela não liga se ela tá cancelada aqui fora. É claro que ela liga sim, porque se ela não ligasse, ela não ficaria chorando, preocupada com a mãe dela. Obviamente que ela não faria isso. Ela não ficaria horas e horas chorando. Ela chorou por causa da forma como a sua mãe possa estar reagindo a tudo isso. É sério, a moça chorou horrores ali, chorou horrores, foi consolada pela Fernanda. Vejam aí, consolada pela Fernanda e pela Pitel, que há 3 semanas atrás estava tendo uma treta com a Lady. Elas adoram falar de hipocrisia, mas elas estão sendo muito hipócritas também. Isso é uma falsidade. Elas adoram falar de falsidade, mas isso é falsidade também. Só que a essa altura do jogo, nem elas vão se importar se isso é ou não é falsidade. Mas é uma falsidade. Aí a Fernanda joga lá assim pra ela, que ela enfrentou o garoto que o Brasil tá passando pano, ou que eles acham que o Brasil tá passando pano, e que isso tem o seu mérito. Sério, a Fernanda colocou que a Lady tem o mérito de estar enfrentando o Davi. É uma leitura tão errada da situação, que às vezes nem dá pra gente comentar, não dá nem pra gente falar sobre isso, porque é mais do mesmo. Aí a Plantana lembrou que a Alane procurou a Isabelle nos primeiros dias do programa, e aí que a Alane teria dito para a Isabelle que as duas não tinham que dividir o mesmo espaço por causa da rivalidade entre as suas cidades. A Alane é de Belém e a Isabelle é de Manaus, e existe uma certa rivalidade entre essas cidades. Aí a Lady disse que a Alane ficava incomodada lá com o Lucas quando rolou o show da Joelma e que ela não gostou de ver o Buda ali próximo da Joelma. Falou ainda que a Alane tem zero humildade para reconhecer os seus erros e tal. Ela tá até certa nisso. A Alane, ela tem esse problema de não reconhecer os seus erros. Elas têm esse problema assim. Ela tem, a gente sabe que ela tem. Só que diferente da Lady, a Alane não fica comprando a história dos outros. Ela tem os BOs dela dentro da casa. Aí todo mundo ali dentro do quarto estava dizendo que a Alane não poderia ser normal com essas atitudes dela. Sim, elas estavam falando isso, a Plantana falou isso, a Raquel falou isso, a Fernanda falou isso. É ridículo como elas estão querendo julgar o outro lado sem olhar para si mesmas, especialmente a Lady, que ela não tem nada a acrescentar nesse jogo. Aí a Fernanda ficou dizendo lá que ela não vai ficar dando papo de coach para ninguém, que ela fala que a Pitel não conhece a força que ela tem, que ela não conhece a grandiosidade dela,
que é a Pitel, se fosse pro paredão, derrubaria a Bia e o Davi em 2 tempos. Sendo que a Pitel já tinha falado diversas vezes que se ela caísse nesse paredão com os dois, ela ia sair. Ela sabe que ela vai sair. Ela sabe que a Alane, que o Davi são fortes. A Pitel não é besta. Mas a Fernanda é que vem com esse papo de coach. Aí a Fernanda diz que não importa nada das outras pessoas lá dentro da casa, só importa ela e os objetivos dela. Ela não tá errada em pensar nos objetivos dela, ela não tá errada em pensar naquilo que ela deseja para ela mesma, mas ela tá errada em não avaliar o cenário, se isso é propício ou não para ela. Parece que ela não percebe isso, parece que ela fica com essa coisa de coach e isso acaba estragando todo o jogo da moça. Aí ela perguntou pro Bila se ele tem medo de ir pro paredão com o Davi. O Bila ainda tá preso nessa coisa de camarote desde o começo do programa. Aí o Bila disse pra Fernanda que ele não tem medo de paredão. Aí a Fernanda pergunta por que o Davi querer fazer medicina, querer estudar medicina, é mais importante do que o irmão do Bila, que também deseja fazer o mesmo curso. Aí o Bila disse que nos primeiros dias, das primeiras conversas que ele teve com o Davi, foram exatamente sobre o sonho do irmão dele. Aí a Fernanda disse, pronto, você também tem um ponto igual a ele. Aproveita isso, vai pro paredão com ele, mostra que você também tem o mesmo sonho que ele, enfrente ele. E aí o Bila, obviamente, sabe que não dá para ele enfrentar o Davi, porque, afinal de contas, ele pode até se fazer de tapado, mas ele não é besta. Ele sabe que o Davi voltou de 4 paredões. O cara voltou de 4 paredões. Qual é a chance que ele vai ter de disputar um paredão com o Davi? Qual é a chance disso dar certo? É 0. Aí depois ele continua explicando as estratégias de jogo que ele tem feito ali dentro. Ele diz que ele avisou o público sobre a intenção de juntar volume de votos, mesmo sendo com as pessoas com quem ele já brigou anteriormente. Ele jogou na cara da Fernanda que ele tá fazendo uma estratégia, que ele tá usando ela como uma estratégia. E aí ele admite que ele mesmo tá se esquivando do paredão, que ele mesmo tá saindo do foco, que ele mesmo tá fazendo esse perfil low profile agora, justamente para ninguém colocar ele no paredão. Mas que chegou o momento que o jogo tá afunilando e que ele vai acabar indo pro paredão. E aí depois ele falou que ele tá se lixando pro Davi, ele tá se lixando pra Bia. Aí a Fernanda diz que ela tem a impressão que ele vive passando pano na Bia, ele vive passando pano nas atitudes da Alane, porque ele vive querendo conversar com elas o tempo todo e aí tal. E aí ele disse que se fosse assim nas atitudes dele, ele também estaria passando pano nas atitudes da Fernanda, porque ele admira a história dela tanto quanto ele admira a história da Bia, tanto quanto ele admira a história da Alane. E aí pronto, a discussão deles lá começou entrando lá com a Bia. A Pitel falou das provocações da Bia no Sincerão. A Pitel disse que a Bia podia continuar fazendo as propagandas dela, só que isso é muito cansativo, desnecessário e chato. Óbvio que a gente sabe que isso é cansativo, que isso é chato. A própria edição do programa já brincou com esse fato. Aí a Pitel falou que ela não liga se isso é bom ou não, se isso é ou não é natural, que ela não liga para isso. Aí o Bila disse que eles agora vão ter a oportunidade de se posicionarem, porque o momento certo para isso já está chegando e que eles não precisam ser forçados a se posicionarem nesse jogo. Pelo menos isso o Bila tem ali de certo. Não dá realmente para forçar a posição agora se aproximando. A coisa tem que chegar naturalmente ali. Aí a Fernanda diz lá que ela tá cansada dessa repetição do BBB. A Pitel também disse que ela já tá cansada desse mesmo padrão, que na quinta-feira começa tudo de novo. Líder, Amira, paredão, briga toda segunda-feira, eliminação. E que o destino deles é esse, que a coisa já tá selada aí.
Aí o Bila diz que ele devolve na mesma moeda as atitudes que ele recebe dos colegas e que ele age desse mesmo jeito. Aí a Fernanda joga na cara do Bila que faz 3 semanas que ele é alfinetado no Sincerão e que ele não faz absolutamente nada sobre isso. Que se ele tivesse realmente muito focado em devolver tudo que ele recebe na mesma moeda, ele não ficaria calado no meio do Sincerão. E aí depois, quando a Fernanda saiu ali do quarto, antes de sair, ela falou que o Bila tá colocando caraminholas na cabeça dela, justamente por causa dessas atitudes que estão deixando ela insegura. Aí o Bila disse que ele não gostou, ele estava falando com a câmera nesse momento, que a Fernanda tenha dito que ele colocou caraminholas na cabeça dela por causa de suas atitudes. Aí ele diz que ele não quer ser injusto com ninguém, e muito menos com ela, e que nem ele lembra o que ele falou nas brigas que eles tiveram e que ele nem lembra o motivo do porquê eles brigaram. Aí ele mesmo fala que a Fernanda toda hora tá puxando o mesmo assunto, toda hora tá querendo falar da Alane, toda hora tá querendo puxar aquela mesma coisa chata de sempre. E o pior é que é verdade, a Fernanda e a Pitel reclamam da repetição, mas elas fazem a mesma coisa. E aí no meio dessa conversa toda, veio esse momento aqui, que é o que todo mundo tá repercutindo nas redes sociais. O Buda sugere que eles façam a mesma coisa para atacar as fadas. O contexto dessa história é justamente esse aqui que eu vou contar para vocês. O Buda disse que o método é desenvolvido enquanto eles estão lá dentro e que não há uma receita mágica para se jogar o BBB. De fato, isso não existe. Aí a Pitel falou que ela entrou no BBB sem ser roteirizada, que ela entrou lá sendo ela mesma e que ela reza todos os dias para que isso seja o suficiente para ela ganhar 3 milhões de reais. E que não existe outra rota que ela possa tomar para ela mudar o que ela sente dentro dela. Aí a Pitel questiona o Buda sobre como é que ela pode mudar o método nesse momento, porque se até agora tudo que eles tentaram fazer tinha falhado. Foi aí que o Buda começou a falar assim. O Buda disse que eles precisam expor, que eles precisam usar as mesmas armas, fazer os mesmos VTs, fazer pior do que as fadas estão fazendo. E aí, nesse momento, a Lady se intromete na discussão e diz assim para ele: eu fiz pior e tomei na tarraqueta. Aí depois a Pitel fala, o problema não é como você vai fazer. Aliás, ela fala que o problema não é o que você vai fazer, mas como você vai fazer. Aí o Buda diz que aquilo na pista de dança é algo que ela poderia fazer, mas que ela não quer fazer. Ele estava se referindo nesse momento sobre a relação com o Davi. Lembram lá que teve aquela festa que o Davi ficou em cima dela ali, que o Davi ficou pegando no cabelo dela, e ela mesma depois disse que isso não era nada e tal? Então, ele estava se referindo a essa situação também. Mas não era só sobre essa situação. Ele também estava se referindo à festa de sábado, quando ele pegou lá e ficou dançando em cima da câmera, ficou puxando a câmera para ele. Ele também quis dizer que eles lá nos gnomos precisam puxar as câmeras para cima deles. Aí a Fernanda sugere que eles peguem o celular da mão da Bia, da mão do Davi, da Isabelle, para eles fazerem as mesmas coisas que os dois já estão fazendo e que eles sequer notariam isso, mas que no fundo mesmo, a Bia ia se morder de ódio porque tem gente fazendo coisas iguais a ela lá dentro. Só que aí eu acho que essa é uma das piores estratégias possíveis, porque não funciona desse jeito, a coisa não vai por esse caminho. Não adianta você copiar aquilo que o seu oponente está fazendo, porque isso funciona para o seu oponente, isso não funciona para você. A personalidade dele não é a sua. Aí o Buda diz que se eles não balançarem ali, a coisa vai ficar muito confortável para o outro lado. E aí a Fernanda lembra aquele sincerão ali,
que o Tadeu falou, que depois daquele Sincerão a coisa balançou e tal. Muita gente na internet, quando viu esse corte, disse que o Buda quer ser maquiavélico em cavar uma expulsão do Davi, já que ele considera que eles têm que usar as mesmas armas que o Davi usou, e deixando claro que eles não acreditam na expulsão da Vanessa por agressão. O que pega pro Buda é que a essa altura do campeonato, a gente já tá falando de 33 dias pro programa acabar, a gente já tem o favorito da edição. E só eles, só a Fernanda, que continua a não querer acreditar no óbvio. Porra, o cara voltou de 4 paredões. Por que é que ela não quer acreditar que o Davi é o favorito? Por que é que ela nem levanta essa possibilidade? Esse corte tá rodando as redes sociais aí. A intenção do Buda de copiar tudo que as fadas fazem só para chamar a atenção é a coisa mais burra possível. A estratégia que não vai rolar. Agora nas redes sociais tá rolando a abordagem de que ele tá tramando uma acusação de assédio contra o Davi, usando a Pitel, aliás, como isca para isso. Só que isso seria muito baixo, gente. Isso seria baixo até para ele, até por causa de jogo. Mas aí, em todo caso, eu tenho que passar essa visão para vocês, porque é o que tá rolando ali nas redes sociais. É o que tá rolando, é o que todo mundo tá falando nesse momento aí. Eu sei que teve gente ali, a própria equipe da Pitel pegou o vídeo completo lá de toda essa conversa, postou e disse que o contexto não era esse. Mas enfim, a coisa já tinha se espalhado a esse nível. Na continuação desse corte que o Buda fala, que o Buda começa a conversar, ele mesmo diz que eles precisam fazer isso no programa ao vivo e jogar as coisas pro outro lado também durante o programa ao vivo, porque a única coisa que eles têm ali, que eles sabem que vai passar sem nenhum tipo de corte, é justamente no programa ao vivo. Ele falou que é impossível o programa na televisão mostrar toda a briga do começo ao fim, porque durou mais de 2, 3 horas aquilo, e aí eles vão sempre pegar os trechos mais importantes. Foi quando a Fernanda também lembrou do Sincerão dela, lembrou que quando ela falou, se posicionou ali contra a Alane, contra a Bia, as coisas balançaram, e que o Tadeu mencionou isso no discurso. E sim, gente, o Buda tá certo quando ele diz que eles precisam usar o ao vivo para se posicionarem. Só que o problema é que eles não têm argumentos para acusar o outro lado, porque muitos dos barracos que eles mesmos estão causando ali vem justamente do pessoal que tá lá com eles, não é do pessoal das fadas. E obviamente o público sabe essa diferença, obviamente que o público nota isso. Fica feio para eles quererem usar essa situação, fica feio para eles quererem tentar inverter a história a essa altura do campeonato. O público não vai comprar isso. O público, obviamente, não vai acreditar nessa mudança toda. O público não vai comprar a história que o Buda tá tentando vender a essa altura. Só vai soar muito, mas muita falta de estratégia. Vai ficar feio para ele, porque ele passou o programa todo pensando nas melhores estratégias e até certo ponto ele conseguiu colocá-las em prática e se deu bem em algumas delas. O grande problema dele é justamente querer não entender que o Davi já é o franco favorito, o virtual campeão do BBB. Aí lá no quarto das fadas, a Plantana não aceita que ela perdeu a Isabelle para as fadas, basicamente. Que a Isabelle, ela disse que não gostou de ver os 5 ali abraçadinhos durante o paredão. Aí a Raquel promete que na hora certa ela vai soltar a bomba pra Isabelle sobre a Alane ter falado mal dela no começo do programa e agora tá lá lambendo o rabo dela. Aliás, já influenciada pelo Buda, a Raquel prometeu que ela vai fazer isso durante o programa ao vivo. Sério, é uma burrice tão grande esse jogo deles que não vai rolar, gente. Fica uma coisa horrorosa, fica uma coisa feia. É uma coisa que não funciona desse jeito. Fica parecendo ali que eles simplesmente estão com ressentimento porque a Isabelle fez as escolhas dela. Aí a Lady, que se acha a jogadora, começou a dizer para as meninas ali dentro
que é um paredão falso porque deu 0 na roleta e que a probabilidade disso acontecer é muito difícil. E aí eu fico pensando assim, se a Lady acha que já tem um favorito nesse programa, certamente ela deveria pensar que era o favorito que ia pro paredão falso, né? Porque ela mesma já falou isso lá dentro. É muita burrice o que eles pensam. Eu sempre falei, esse é o elenco mais burro. É o elenco que não entrega absolutamente nada nesse BBB. É muita burrice. Aí a Plantana disse que ela não tá nem aí pro prêmio, que ela tá cagando pra isso, porque se o prêmio não vai ser delas, e que também não vai ser das pessoas que elas querem que ganhe esse programa, então ela tá cagando pro prêmio, ela não tá nem aí pro prêmio. Então, se ela tá cagando pro prêmio, não tá nem aí, o que é que ela continua fazendo dentro desse programa? O que é que ela continua ali lutando? Se isso não faz mais diferença. Se não faz diferença alguma você dizer isso. É muita, mas muita burrice desse povo. Depois, quando eles saem rejeitados, não entendem o porquê, né? Aí lá no quarto magia, a Alane disse que a Lady deu uma caída da energia dela depois do pito que ela levou do Tadeu e que ela fez o que ela fez ali com as roupas do Davi simplesmente para causar, para aparecer, para dar o showzinho dela. Aí o Davi lembra que a Lady quis conversar com a Bia, porque justamente ela tá querendo reatar a amizade por uma estratégia de jogo, para tentar suavizar o lado dela. Aí a Bia disse que ela não é besta, que ela já percebeu isso. Ela lembra que a Lady continua estranha com ela e que a coisa piorou depois da eliminação da Yasmin e que inclusive ela não foi procurá-la para conversar como ela tinha dito que ia fazer depois do paredão. Aí a Alane lembra que o Tadeu deixou claro para eles e deu a entender para eles que o público não gostou dessa atitude da Lady e que ela fez isso achando que ela estava abafando. E quando o Tadeu chega e dá esse pito, ela descobre que ela não tá abafando coisíssima nenhuma. Aí o Davi conta toda a história. Ele diz que foi a Lady quem começou a discussão e que ele e o Matheus estavam assistindo ao Sincerão e que eles apenas estavam rindo dos argumentos da Yasmin quando a Yasmin estava falando dos dois lá no Sincerão. Foi isso mesmo. A edição do programa deixou isso bastante claro. Aí eles também falam que a Bia volta do paredão com quem ela for, que a Bia, que eles ali do outro lado têm medo e tal, que a Bia sim também vai lá pro paredão. Aí eles continuaram falando lá da Lady e tal. Aí depois a Bia falou que ela não acredita que ela possa voltar de um paredão, porque ela só foi para um, enquanto o Davi, a Alane e a Isabelle foram para 4 paredões. Enfim, eu acho que a Bia também precisa acreditar um pouquinho mais nela. Ela precisa acreditar um pouquinho mais nas coisas dela. Gente, as imagens estão um pouquinho fora de sincronia aqui, mas dentro do que a gente está falando aqui, tá? É porque foi muito rápido na hora de capturar e acabou dando esse erro aí. Aí depois, lá de madrugada, a Lady começou a chorar, ela começou a dizer que ela tá cansada. E aí ela disse que todo mundo cobra dela para ela fazer a coisa certa e que ela tá cansada disso. Aí o Buda diz que a mensagem do Tadeu não foi para ela, mas que a mensagem do Tadeu foi pro Brasil inteiro. Aí ele continua dizendo que ela não tá se escondendo nesse jogo, que ela tá se mostrando, mesmo que ela não esteja indo pro paredão. Aí ele diz que ela e o Bila escaparam por estratégia de jogo que eles têm usado, que eles têm autenticidade no que eles estão fazendo e tal. É uma coisa repetitiva, não sai do lugar. E aí depois eles não compreendem por que o jogo deles continua sendo a mesma coisa, a mesmo padrão, aquela coisa que não sai do lugar. Aí a Lady continua a chorar, ela diz que mesmo assim ela quer ir embora do BBB, que ela já chegou no limite dela. Aí ela diz que ela não quer chegar no top 10 sem ir pro paredão. Aí o Buda falou pra ela que agora é inevitável deles escaparem do paredão,
porque agora eles vão pro paredão e que o pessoal das fadas tem motivos para colocá-la no paredão, justamente porque ela ainda não foi, justamente por causa das brigas que ela também causou ali, motivos não vão faltar. Aí ela também reclama que ela fez o que disseram que ela podia fazer, mas que depois ela foi repreendida pelo Tadeu ao vivo e que isso obviamente mexeu com ela. Aí depois ela disse que ela não aguenta mais aquela casa, que ela não aguenta tudo aquilo, que ela quer apertar o botão e ir embora para casa dela. Aí o Buda aconselhou ela a pensar melhor nas atitudes dela. E aí ela prometeu que ela vai pensar até domingo, que ela vai pensar se realmente ela quer continuar nesse jogo, se ela vai esperar até o paredão, e que se ela não cair no paredão, ela vai apertar o botão ali. Aí teve também essa outra conversa da Bia com a Alane. A Bia estava dizendo para a Alane que o clima ali entre ela e a Lady azedou completamente, que a Lady não tá falando com ela, que a Lady passou a ignorá-la ali. Aí a Alane lembra que ela gosta da Lady também, só que a atitude da Lady chegou a um ponto que não dá mais para conviver, que tá impossível, o clima pesou bastante. Aí depois a Bia perguntou para ela que ela deu de coração a pulseira do VIP pra Lady, porque ela gosta da Lady, só que ela não gostou da atitude que a Lady teve com o Davi, ela não gostou dessa coisa, desse barraco aí. Aí depois ela até perguntou, será que eu fiz bem em dar essa pulseira pra Lady? Aí o Matheus disse que não, você fez isso com seu coração, né? Você fez aquilo que o seu coração pediu para você fazer. Você quis dar para ela, você deu, o VIP era seu e tal. Mas, se a Lady acha que isso não é importante para ela, então isso é um problema da própria Lady, não é um problema da Bia. Eu acho que a Bia, às vezes, ela se pega muito nesses detalhezinhos que ela não precisa se pegar. E aí foi a hora que eles fecharam lá a casa pro invasor. Isso foi hoje de manhã. Aí a Lady disse que ela não aguenta mais, que ela já tá no limite dela do BBB. Repetiu pra Pitel as mesmas coisas que ela falou pro Buda, que ela tá cansada, que ela quer ir pra casa. Inclusive ela falou que ela não queria mais fazer o raio-x, que ela fez porque ela foi obrigada a fazer, porque se fosse por ela, ela nem tinha se dado ao trabalho. Aí a Plantana perguntou o que estava acontecendo, a Pitel disse que ela estava chegando no limite dela, que ela já não estava querendo mais continuar no programa e tal. O drama de sempre, é a repetição do mais do mesmo. Aí lá na academia, a Bia estava conversando com as fadas e aí elas estavam pensando como é que elas vão armar o próximo paredão. Aí ela disse que qualquer pessoa que for pro paredão contra o Davi, contra a Alane ou contra a Isabelle, essa pessoa vai ser eliminada. E ela falou que eles estão se cagando de medo no outro grupo de disputar um paredão com o Davi, com a Alane ou com a Isabelle, porque já notaram a força dos dois. Aí a Bia relutou, ela disse que ela tá com medo sim de ela ir no paredão e ela ser eliminada por causa disso. Só que aí eles lá disseram pra ela que ela não tivesse medo, porque ela também voltaria dos paredões. A Alane falou isso durante a madrugada e repetiu isso pra ela hoje. Você volta do paredão, você não tem que ter medo. Agora eles precisam ter medo. Eles mesmos, o pessoal das fadas, já perceberam que eles têm a preferência do público. Então, eles estão agindo conforme eles acham que o jogo é para ser jogado, dessa maneira. Aí depois, o Buda estava conversando com a Pitel, o Buda estava falando com a Pitel que o pessoal de lá, do outro lado, estava se incomodando com a presença dele, que o pessoal do outro lado não queria ficar do lado dele ali na academia, que ele foi lá, eles estavam conversando sobre o paredão e que quando ele chegou ficou um silêncio ali e que estava gostoso de ver. Foi aquela coisa constrangedora e ele deixou claro que ele quer incomodar mais, que ele quer continuar fazendo essas coisas para incomodar muito mais ali dentro e que ele pretende fazer isso. A Fernanda também falou algo
E a Pitel também falou algo interessante, que aonde eles ali dos gnomos estão, o pessoal das fadas não vão ocupar, o pessoal das fadas não querem ocupar. Aí o Buda falou que quando a Giovanna, quando a Lady chegaram na academia, o pessoal das fadas se retirou. Enfim, eles não estão errados em pensar isso e inclusive constatar que é isso mesmo. Mas tá chato a gente ter que repetir essa mesma informação. Tá muito chato. Aí o Buda disse que ele vai continuar fazendo isso. Ele vai continuar incomodando. E aí vocês depois... aliás, ele não vai entender por que ele tá sendo eliminado, né? É uma coisa chata de sempre. Aí veio o negócio da mala. Esse negócio aí da mala foi... assim, o que pegou a internet hoje à tarde, porque eles deixaram a mala em cima da cama que era do Rodriguinho. O Bila tava lá trocando de roupa, o Bila não prestou atenção na mala, na frente dele, na fuça dele, e pronto, ele simplesmente saiu e a mala ficou ali. Ficou a tarde inteira a mala em cima desta cama do Rodriguinho. Só quem percebeu essa mala foi a Pitel. E depois a Fernanda apareceu e elas abriram a mala e descobriram que tinha o poder do falso e um colar que uma delas teria que usar até domingo. Aí elas fizeram o 0 em 1 e o poder acabou ficando nas mãos da Pitel. Aí depois eles tentaram ali combinar o que elas iam fazer com esse poder, como é que ela ia andar, se ela ia andar com esse colar pela casa, se ela ia esconder esse colar em algum canto ali. E elas ficaram decidindo onde é que elas iam esconder a mala para que ninguém fosse abrir de novo. Sério, foi só isso. A trollagem que o Boninho fez foi essa, de dar uma mexida lá com o pessoal dos gnomos. Infelizmente, é uma coisa que é chata da gente ter que ver o pessoal dos gnomos levando a trollagem, porque eles, afinal, não sabem muito bem como é que eles estão fazendo esse jogo, né? Fica uma coisa chata. Teve uns outros destaques ali, que foi a Lady dizendo que o Michel não tinha razão para ser eliminada. Desculpa, ela fala que ele não tem razão para ser eliminado do jogo. Aí o Buda falou sobre a coisa do lado certo e do lado errado da casa, que o Michel estava do lado errado da casa, que o Michel acabou pagando pato por alguma coisa ali, de estar desse lado errado e tal. Eles ficaram falando disso aí por horas. Só que a Lady, obviamente, sentiu o baque. Ela começou a chorar, ela começou a dizer que a culpa era dela, de tudo. Desculpa, que a culpa era da produção por causa da chamada que o Tadeu levou, por causa do que ela fez pro Davi. E aí eu pergunto pra vocês, a culpa é da Lady? Em partes é culpa dela, sim. Porque a Lady quis causar uma atitude extrema com relação ao Davi há pelo menos uma semana. E a produção do BBB teve o grande problema de não ter deixado claro para eles lá dentro da casa sobre a expulsão da Vanessa. Eles tinham que deixar claro isso para eles lá dentro, que não foi porque o Davi pediu que a Vanessa saiu. Eles tinham que ter dito logo que foram eles que tiraram a Vanessa, que eles analisaram e fizeram isso. E não deixar essa lacuna aberta aí que eles estão querendo usar agora contra o Davi. A produção deu a entender várias vezes naquele primeiro sincerão lá, depois que eles interviram lá, porque eles precisaram assumir que a eliminação da Vanessa tinha sido uma decisão deles e que não foi uma decisão do Davi. Só que mesmo lá dentro essa história não colou. E foi por isso que a Lady começou a perguntar para a produção o que ela podia ou não podia fazer ali dentro. Aí depois a voz lá do Boninho apareceu, dizendo que eles podiam colocar uma cadeira no meio do caminho, que eles podiam roubar a comida do coleguinha, que eles podiam fazer outras coisas e que isso era um problema deles e não um problema da produção do programa. Então por que eles tomaram essa atitude que a gente pode considerar extrema? Porque pegou muito mal o que a Lady fez. E óbvio que a Globo ia agir para proteger o produto dela. Óbvio que eles iam fazer isso. O problema da Lady é que ela fez isso também por uma história que não é a dela. Se fosse ela tendo uma narrativa com o Davi, um embate contra o Davi, aí até teria justificativa. Mas fazer isso para defender a Yasmin não colou muito, né? Não colou.
Desistir, gente, é uma opção muito mais do que ser eliminado. É uma derrota pior do que ser eliminado. Porque é o carimbo de uma pessoa que tomou uma atitude errada ao longo do jogo todo e tá pagando pelas consequências disso. Eu juro pra vocês que eu nem tô falando da piscina. Eu tô falando da própria Lady, que ao longo desses 2 meses de programa não conseguiu construir uma narrativa dela e tá tendo que se apropriar da narrativa dos outros. Isso nunca deu certo. Não vai dar certo agora. Por isso que ela tá se sentindo tão mal com isso, por isso que ela tá chorando ali, por isso que ela ficou horas e horas ali se culpando e tal por causa disso. Porque ela entendeu que ela está errada. Ela entendeu que pegou muito mal o que ela fez ali contra o Davi. Mesmo assim, agora é tarde para voltar atrás, né? Agora é impossível, inclusive. O público já tá com ranço dessa moça. Quando ela bater no paredão, ela vai levar o chumbo. Só que aí as consequências de tudo que ela fez ali para defender a Yasmin, ela vai sofrer com muito mais rigor do que a Yasmin. A Yasmin saiu do BBB, já voltou para a vida dela, tá riquíssima, tá ali, vai ter dinheiro entrando na conta dela, maravilhosa. Só que a Lady não. A Lady não vai voltar para uma vida maravilhosa. A Lady não vai voltar para o mundo externo para vender publi no Instagram. A Lady vai voltar e vai sofrer as consequências do cancelamento. Isso vai ser muito pesado para ela. E tudo porque ela comprou um BO que nem é dela. Isso acabou estragando a moça e acabou, inclusive, deixando bastante claro o que ela não, aliás, o que não se deve fazer num reality show. Nunca compre a narrativa do coleguinha. Tenha a sua. Crie a sua própria história. Isso sim o público avalia e isso sim faz a diferença. E não essa coisa aí que a Lady fez, né, gente? Hoje tem a festa deles, como vocês sabem, a festa da líder Bia, vai ter de novo lá, ela disse que o tema da festa dela é se virar nos 30, vai ser uma festa que obviamente não vai ter muita coisa, mas a gente vai ter um outro vídeo aqui no canal falando aí da repercussão desse poder do falso aí, que a Pitel achou, o Buda tá desconfiado de onde veio isso, a gente vai te contar isso no próximo vídeo. Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.